Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop. E dando continuidade ao nosso especial Resident Evil 25 anos, eis que agora eu trago os dois últimos jogos numerados da sua franquia, Resident Evil 6 e Resident Evil 7. Sem muitas demoras, vamos logo começar falando do Resident Evil 6, que ele foi um jogo que foi lançado, distribuído e publicado pela Capcom. Ele foi disponível na época para PlayStation 3, Xbox 360 e ambos os dois saíram no dia 2 de outubro de 2012. E no ano seguinte, no dia 22 de março, ele saiu para PC. Esse Resident Evil você pode escolher até 3 personagens para começar de início. Quando você zera com os outros 3, libera mais um para ter continuidades, né? Então vamos lá, sem muitas demoras, vamos começar aqui a falar sobre um pouco a história, né? O jogo ele se passa em 2013, quando o presidente dos Estados Unidos, Adam Bedford, ele decidiu revelar a verdade por trás do que aconteceu no incidente de 1998 na cidade de Raccoon City, com a esperança de acalmar o atual ressurgimento das atividades bioterroristas, até que ele se transforma em um zumbi e o Leon, junto com a sua nova companheira, são forçados a tomar sua maior decisão da sua vida, né? E aí começa o enredo do Leon. Aí também tem um personagem que é o Jake Muller, que ele é o filho do Albert Wesker, né? Que é um personagem novo. O Albert Wesker não é novo, né? Ele tava no primeiro e tava no 5. E ele foge, né? A história dele é baseada quando ele foge das autoridades durante um ataque bioterrorista. Durante a aventura, Jake, ele tem a sua companheira, que é a Sherry Birkin, que é a filha do Dr. Williams. E também tem a história do Chris Redfield, que ele é um membro do BSAA, né? Que eu falei no vídeo anterior. Que ele chega à cidade fictícia, que é uma cidade baseada na cidade de Hong Kong, né? Que se chama Lenxingyang. E ela também está sob ameaça de ataque terrorista. Nenhum país está protegido contra esses ataques e aos surtos que surgem. A população de todo mundo está unida por medo comum, a falta da esperança. E aí que começa todo o enredo, né? Vale ressaltar que esse Resident Evil, ele é totalmente em inglês, a sua dublagem, e ele tem legendas em português, né? Ele foi um dos primeiros Resident Evil a ter legendas em português ali, né, no seu enredo. Ele também dá para você jogar para 2, ou então dá para você jogar com uma pessoa online, né, para poder te ajudar no decorrer das situações. Porém, esse Resident Evil ele é uma grande catástrofe, ele é muito ruim. Em primeiro lugar, que ele não é bem feito. Eu não acho os gráficos dele muito bem trabalhados. Os gráficos dele é muito ultrapassados e o jogo ele é muito mal otimizado. Ele foi um verdadeiro jogo que ele envelheceu muito mal. Por quê? Em 2016, quando o Resident Evil comemorou 20 anos, foi lançada uma versão remasterizada do Resident Evil 6 para PlayStation 4, Xbox One e novamente para o PC. E ele foi lançado no período de 2016, se eu não me engano, foi em março também. Porém aqui o jogo envelheceu muito mal. Parece que a sua jogabilidade ela é muito travada. O jogo tinha problemas de bugs, até hoje ainda tem. Ele e não é curto, né? Porque ele é baseado por capítulos, só que somado com todos os personagens, você consegue jogar o game, fica um pouco maior ali. O jogo também ele não corresponde muito bem os seus comandos que você vai colocando ali, e o jogo ele larga de ser terror e se transforma num jogo totalmente de ação. Para mim ele é um dos piores Resident Evil já feitos e lançados, porque o jogo ele é totalmente muito duro, ele é uma história muito clichê, só tem uns pontos muito bacanas, que ele tem um famoso point click, e eu gosto muito quando o jogo tem isso, né, que é quando você tem que apertar o botão na hora certa. Porém aqui no Resident Evil, no 6, ele faltou a essência de alguma coisa. Ele não tem código, ele não tem aquelas situações, ele não tem aquela coisa, ele perdeu a sua identidade de Resident Evil. Ele largou de ser Resident Evil e se transformou em tudo, em menos Resident Evil. Quando você zera o jogo, ele libera uma outra personagem, que é a Ada, que ela é do Resident Evil 2, né? E assim, o game na época, ele não foi muito bem recebido pela imprensa especializada e pelos também os seus fãs, jogadores. O jogo, por mais que ele não foi muito bem recebido, ele vendeu cerca de 4,9 milhões de cópias, só que infelizmente esse Resident Evil foi o que quase fez a Capcom falir. No período de 2013 até 2015, a Capcom enfrentou inúmeros problemas ali e a Capcom deu uma parada, até uma sumida ali com jogos, e só estava fazendo remaster dos seus games por causa do fracasso que foi as vendas do Resident Evil para eles. Então, por causa disso, quase a Capcom declarou
falência, né? E o jogo, ele teve umas notas muito ruins, podendo ser de 3 até 6, né? E o jogo, se você for jogar ele hoje, for colocar ele pra jogar, o jogo ele tá muito mal feito, muito mal otimizado. Ele não tá, parece que o jogo ele foi feito de maneira cagada ali, de qualquer jeito, e o jogo não te dá a sensação boa, né? Mas se você é fã e curte e quer ter ele pra coleção, ele sempre tá em promoção. Aqui foi a minha crítica do ponto de vista do 6, tá? Agora vamos lá, sem muitas demoras, vamos começar a nossa crítica do nosso sucessor, que esse aqui é um xodozinho, é um xodozinho. Esse aí virou um marco aí da família Resident Evil, que é o Resident Evil 7. Ou, no Japão, Biohazard 7. Resident Evil 7, ele é um jogo que é também distribuído pela Capcom e desenvolvido pela Capcom. Ele foi lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC, e ele foi lançado no dia 26 de janeiro de 2017, e no dia 24 de maio de 2018, ele foi lançado para Nintendo Switch. O jogo aqui, esse aqui, nossa, esse aqui não tem nem como falar, né? Ele é muito bom, e ele foi o primeiro Resident Evil que é utilizado o óculos de realidade virtual, e ele é o 11º título principal da sua franquia Resident Evil. E ele aqui foi quando a jogabilidade dele mudou e passou a ser de terceira a primeira pessoa, aonde é utilizado elementos de jogos de terror do tipo na linha de Outlast. E a história do game surge, né, quando Ethan Winters, ele vai em busca da sua esposa Mia, que leva a uma mansão agrícola aparentemente abandonada e habitada pela família Baker. Ethan faz uso de armas e ferramentas na luta contra os membros de suas famílias e os mofados. É uma forma humanoide de bactéria, uma nova bactéria que o game aborda. Itens de cura são usados em caso de lesão e há enigmas que precisam ser resolvidos para dar prosseguimento à sua história. O Resident Evil 7 ele foi anunciado na E3 de 2016, depois de vários rumores. Mais tarde, naquela demonstração, saiu um trailerzinho, né, que era um teaserzinho jogável chamado Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour, que ele foi lançado na PlayStation Store. Ele também conta com o diretor do Resident Evil Revelations, porque esse aqui, ó, é tudo de bom, tanto um quanto dois, né? E ele foi, após o seu lançamento, o jogo ele acabou recebendo várias avaliações favoráveis dos críticos que elogiaram a jogabilidade, os gráficos, o design. E a versão para PlayStation de realidade virtual foi muito enaltecida por aumentar o envolvimento do jogo. Mas também, claro, todo o seu lado bom tem o seu lado ruim. Ele também foi alvo de reclamações por ter a resolução diminuída e causar desconfortos físicos, né? Outras queixas que foram dirigidas às batalhas contra chefes e ao capítulo final da história. O jogo ele é muito na linha de Outlast, só que ele usa muitos elementos dos Residentes antigos, como por exemplo o lance da cura, os puzzles, a ambientação. Esse aqui foi quando o Resident Evil voltou a ser terror, e eu achei muito bacana porque esse Resident Evil ele foi um jogo totalmente feito de homenagem aos fãs, né, da franquia, para quem gosta daquele terror antigo e sem perder a sua essência. Aqui o jogo não tem mais aquele lance de ação, aqui é um lance mais de sobrevivência como eram os seus anteriores, para trazer um enredo dentro da história. O jogo ele teve 3 DLCs, né, que é a Nora Hero, que é a DLC que a gente joga com Chris Redfield, que explica o lance mais dele a fundo que ele entrou no grupo do bioterrorismo. E aqui também tem a outra DLC, Desfecho de Zoe e Gravações Proibidas, né? O Desfecho de Zoe é quando a gente vai entender mais a fundo o que acontece, o lance dela, né? Tudo, né? Tudo que rola sobre ela, né? Porque aqui é um canal sem spoiler e a gente não pode dar spoiler. Um ponto que eu quero destacar aqui do Resident Evil 7 é que ele é 2 finais, o bom e o ruim. E só que tem uma perspectiva, momento do jogo que ele te faz escolher em qual dos 2 caminhos você quer seguir. O jogo ele fez tanto sucesso, ele foi tão bem avaliado, ele foi bem elogiado, ele é um dos jogos que é mais vendidos até hoje da sua franquia, que não é à toa que esse ano, no dia 7 de maio, vamos ter finalmente a sua continuação, voltando novamente na pele do Ethan, que é o Resident Evil Village. E para quem não assistiu a nossa demo do momento
momento do vilarejo, tá no canal, só você clicar no link que tá aí para assistir. E domingo amanhã vai ter a segunda parte, que é o momento do castelo da sua gameplay, que vai ser voltado totalmente dentro do seu castelo, no mesmo horário que veio o seu vídeo anterior. Gente, espero que tenham gostado da nossa crítica de hoje, tá? Lembrando que esse aqui é um especial Resident Evil 25 anos e isso aqui é um pré-aquecimento pra gente poder estar chegando ao Resident Evil Village. Aqui eu já falei de todos os numerados, se você não assistiu, vê lá as críticas, tá? Tem de todos os jogos numerados e fiquem tranquilos que a gente vai trazer sobre os demais jogos e seus spin-offs. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça às 20 horas, toda quinta às 20 horas e sempre sábado ao meio-dia. Eu sou o Lucas Sampaio e fui!